tá? E nós, do pessoal aqui da noite, pessoal da turma à noite, a gente fica muito feliz em tê-los conosco, tá bem? Sejam aí todos muito bem-vindos, a gente está muito feliz por ter vocês conosco, tá bom? E eu queria que, se vocês pudessem e tivessem som aí, pudessem se apresentar rapidamente, falar um pouquinho sobre o que tem aprendido no curso, sobre um pouquinho das expectativas que vocês estavam. Vocês estavam com a professora, né, bem dinâmica, bem bacana, e que já apresentou alguns conceitos para vocês, alguns conteúdos. Nós estamos também numa dinâmica, mas a proposta do curso ela é a mesma, ela não muda, mas a gente vai se adequar para que a gente possa aí desenvolver o curso ao longo desses meses, tá? Eu me chamo Cristiane Correia, a minha formação é em administração de empresas, eu sou pós-graduada em marketing também, eu sou pós-graduada em docência universitária, e algumas formações também pedagógicas, porque eu também sou pedagoga. Atualmente eu atuo também nos ensinos profissionalizantes no Senai, né? Trabalho com os cursos técnicos em gestão, também faço a coordenação dos cursos EAD na escola, já tenho um bom tempo trabalhando aí com a parte profissionalizante e também atuando em sala de aula, tanto com a parte de tutoria quanto da parte de gestão, tá bom? Então, é um pouco de mim para vocês. Vocês agora fazem parte do nosso grupo, tem o meu telefone, tem o meu contato. Caso vocês precisem de algum auxílio, de alguma ajuda, eu estarei sempre à disposição de vocês para tirarem dúvidas. Claro que possivelmente, talvez em algum horário ou outro, que vocês precisarem de meu auxílio, talvez eu esteja trabalhando, algum momento assim, e talvez naquele momento eu não possa auxiliá-los. Mas podem deixar as mensagens, assim que possível, eu estarei entrando em contato com vocês, e o meu interesse é fazer com que realmente vocês aprendam, com que vocês evoluam e cresçam no nosso curso, tá bom? Muito prazer e sejam bem-vindos. Quem puder se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês, para que a gente possa conhecê-los. Fabiana, tudo bem? Você é nova aqui, não é? Isso, sou nova. Eu estava no turno vespertino. E aí me mandaram uma mensagem, né, falando que iria fechar a turma, e aí eu preferi vir pro noturno mesmo do que o matutino. Apesar de mudar de professor, o horário ficaria melhor para mim. Eu me chamo Fabiana, eu tenho 20 anos, eu fazia engenharia civil na UFG também, porém não me identifiquei com o curso, resolvi trancar e resolvi abrir o meu próprio negócio com parceria com meu pai. Ele é técnico de refrigeração e a gente junto resolveu abrir uma distribuidora de peças de eletrodomésticos em geral. A gente está bem no início e eu estou tentando aí cada vez mais agregar conhecimento, e eu acho que o curso vai ser muito bom para mim nesse assunto, nesse aspecto. Com certeza, Fabiana, seja muito bem-vinda, viu? Eu trabalho numa escola onde tem o curso técnico em refrigeração, não sei se seu pai se formou lá conosco. O curso técnico em refrigeração na escola César Senai Jardim Colorado, que tinha lá na Vila Canaã. Não, ele não chegou a formar nesse local, não. Ele fez muito na questão de experiência, ele não chegou a fazer um curso técnico especializado, não. Ele trabalha para ele mesmo e ele foi desenvolvendo os conhecimentos dele, assim, na raça mesmo. Ah, entendi. Então, se ele tiver interesse, tá? Em Goiás tem cursos na área de refrigeração também, tá? Muito legal. Não é fazendo propaganda, não, é só no sentido mesmo de melhorar o conhecimento de vocês, enfim.
tá? Sim, com certeza. Seja bem-vinda, viu, Fabiana? Eu espero a gente poder ajudar muito no seu desenvolvimento e no crescimento do negócio de vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, seja bem-vinda. Mais alguém gostaria de se apresentar? Acho que o Gustavo é novo por aqui. Gustavo, você está podendo falar? Acho que não, né? Gustavo, Oi, tudo bem? tudo. Você também era de outra turma, né? Sim, eu era do Vespertino. Sim. Meu nome é Gustavo, tenho 16 anos. Novinho. Pois acho que eu sou o mais novo entre todos aqui. Um novo empreendedor. É, eu me inscrevi nesse curso porque para agregar no meu currículo, e é isso. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Eu estou à disposição para ajudar você naquilo que for preciso, tá bom? Obrigado. Eu acho que além da Fabiana e o Gustavo, os demais são todos da casa já, né? Fabiana, Camila, o Noah, Guilherme. Tem agora duas Fabianas, né, Fabiana? Fabiana Medeiros e a Oliveira. E a Regiane e o Lucas Guilherme também já são nossos colegas de turma, certo? Tem alguém aqui, outra pessoa que é novo de outro curso? Não, né? Então, pessoal, qual que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é que a gente possa, até mesmo pelo sentido da chegada dos novos alunos, né, a gente tentar inserir tanto a Fabiana, o Gustavo e tantos outros alunos que também vão estar conosco nessa jornada, fazer com que tanto eles quanto vocês caminhem juntos, tá? Então a ideia é que realmente todos possam caminhar juntos, todos possam estar junto conosco. Então, o nosso objetivo hoje é fazer toda uma caminhada, um contexto sobre tudo que foi falado aí no decorrer da semana, tá? Para que a gente alinhe os conteúdos, alinhe os conhecimentos de cada um de vocês e, sobretudo, a gente faça a revisão e aí aprofunde cada vez mais os conhecimentos nos termos que a gente viu, nos termos que a gente falou. Pode ser, Fabiana e Gustavo, que alguma coisa ou outra não esteja mesmo um pouco muito dentro do contexto do que vocês viram, mas podem ficar tranquilos que a gente vai ajustar todos os conhecimentos, tá? Nada do que vocês viram será perdido, tudo vai ser somado. Aquilo que vocês também tiverem para acrescentar para a gente está à disposição para ouvi-los, tá bom? Então, pessoal, como vai ser um resumão, assim, eu sei que pode ser que tem pessoas que perdeu uma aula ou outra no decorrer dessa semana, que estejam aqui na sala e queiram nos continuar conosco, podem continuar, tá? E aí assistir às aulas. Quem veio em todas as aulas, né, assistiu todas as aulas e porventura vai ver alguma coisa ou bastante coisa que já viu aí durante a semana, eu vou passar para vocês já o link do questionário de hoje, que ele é baseado mais em conceitos, tá? Para que vocês possam já ir respondendo, já ir fazendo esse trabalho e também já atuando naquilo que vocês fizeram aí no decorrer da semana, né? Então, que nós temos a atividade 1, 2, 3 e 4 para serem entregues até domingo, meia-noite. Segunda-feira, cedinho, eu tenho que fechar essas notas, tá? Então, tem que estar todas comigo. Na segunda-feira de manhã eu já vou chegar e fechar essas notas. Então, assim, se vocês tiverem alguma coisa atrasada, alguma coisa para melhorar, como a gente combinou, como havíamos combinado, né? Tudo pronto até segunda-feira. Só que a atividade de hoje eu quero que vocês façam, porque ela é bem conceitual,
né? Ela traz os conceitos de tudo que nós estudamos no decorrer da semana, também no formulário Google Forms, que vai ficar a chamada de vocês e vocês podem ir desenvolvendo. Combinado? Assim, podemos deixar combinado dessa forma? Tá? Mas se vocês quiserem continuar conosco, é um grande prazer e seria interessante mesmo se vocês continuassem, né? Até porque conhecimento é conhecimento, e aí fica a questão da prática. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a alguma coisa que nós falamos no decorrer da semana, vocês podem aí estar complementando. Combinado? Professora, lá no grupo eu perguntei se seria necessário a gente fazer as atividades, você falou que não é necessário. Aí não é necessário fazer essas atividades. Na verdade, só se vocês quiserem complementar os conhecimentos, tá, Fabiana? Mas, assim, vai ser considerado tudo que vocês fizeram, na verdade, tá bom? Então, assim, você já tem essas 4 notas, né? Você já tem, as 4 notas. A 5ª nota é hoje, né? Então, a da aula de hoje. Então, só essa que vocês não têm. Então, as outras notas vocês já têm, então vai ser considerado elas. Caso vocês tenham deixado de fazer alguma atividade, aí vocês me procuram para a gente alinhar a falta dessa atividade, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai considerar todo o histórico que vocês realizaram, tá? Combinado? Combinado, certinho. Tá? E vocês fizeram 4 atividades essa semana, né? Foi isso, Fabiana? Isso mesmo. Eu acabei faltando um dia que eu tinha um compromisso, mas foram 4 dias e cada dia ela passava uma atividade diferente. Isso. Então, eu acredito que não cedo. O Gustavo, acho que ele foi todos os dias. Tá. Então, eu vejo com a professora qual foi que você perdeu, e aí para que você possa fazer e ter essa nota, tá bom? E a gente ficar certinho. Então, os demais, os alunos já do noturno, quem já quiser ir fazendo o questionário, o link já está aqui para vocês irem fazendo, tá bom? Combinado, Fabiana, Camila, Noah, Guilherme, Rejane, tá? Mas, de qualquer forma, se vocês puderem continuar conosco, para que a gente possa rever aí os conhecimentos, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada às atividades, a gente vai se falando. Claro que todo conhecimento é importante, principalmente nesse primeiro processo, nesse primeiro entendimento, tá bom? Então, vamos lá, vou aqui passar para vocês a minha tela, compartilhar a minha tela, para que vocês possam aí ter acesso. Vocês já conseguem ver a minha tela? Sim. Ok. Aí só tem o errinho, né? Aula 4. É aula 5, na verdade. Deixa eu só ver se entrou mais alguém aqui rapidinho. Não tem mais ninguém. Não. Então, vamos lá. Essa é a nossa 5ª aula, né? Dentro do nosso curso aí de planejamento e criação de novos negócios, né? É formatado pela ideia, né? Idealização de startups, mas ele vai trazer toda a estrutura do que podemos fazer, do que podemos planejar para que possamos criar aí novos negócios ou melhorar os negócios que nós temos, né? Trazendo aí estratégias e complementação de atividades que podemos empregar nos nossos negócios e nos nossos objetivos, tá? Então, vamos falar aí um pouco de todos os conceitos que realizamos aí no decorrer da semana, né? Onde iniciamos e aonde pretendemos chegar, né?
nós estamos falando, né, o tempo todo aí de novos negócios, né? Nós estamos inseridos aí num contexto, né, de grandes tecnologias, num contexto onde o mercado exige cada vez mais novos negócios, cada vez mais inovação, cada vez mais ideias que possam ser incorporadas no negócio para fazer com que cada vez mais eles cresçam, cada vez mais eles busquem a escalabilidade, né? Ou seja, o crescimento. Então, hoje o mercado está exigindo dos negócios ferramentas e possibilidades para que eles realmente sejam competitivos, né? A competitividade hoje no mercado ela é muito grande. E para que as empresas possam se manter no mercado hoje, elas precisam sim de coisas novas, né? De inovações, de ideias novas, de metas estruturadas, possibilidades estruturadas, planejamentos estruturados, precisa de um plano de negócio bem estruturado, onde você saiba o que realmente você pretende fazer, como você pretende fazer, onde você pretende chegar, ter estruturado quais são os recursos que você tem e quais são os recursos que você irá precisar para que esse negócio ele realmente funcione, ter uma equipe estruturada e, sobretudo, pensar numa escalabilidade, né? Sobretudo, pensar que esse negócio, ele precisa ter um futuro, ele precisa crescer. Então, os novos negócios hoje, a nova ideologia hoje do mercado, ela pede que realmente as empresas, que as organizações, elas estejam voltadas para esse leque de informações, ideias novas, contextos que vêm para realmente responder às necessidades do nosso cliente hoje. Nós falamos aí no decorrer da semana inteira que o negócio, todo negócio, ele é pautado em uma solução para o cliente, né? Se eu, como cliente, tenho um problema, você, como empresa, você, como empresário, né? Você, como dono do seu negócio, tem que resolver o meu problema. Então, todo produto hoje, se a gente parar para pensar, ele resolve um problema nosso, ele resolve uma ansiedade nossa. Então, cada vez mais, os negócios, eles têm esse objetivo, né, de responder os anseios, as necessidades e os desejos dos clientes, ou seja, os desejos dos nossos usuários, e fazendo com que esses desejos eles sejam correspondidos, nós temos aí cada vez mais que inovar, cada vez mais de fazer diferente, porque a partir do momento que um cliente ou que nosso usuário quer uma coisa, amanhã ele já quer outra, amanhã isso já não está satisfazendo ele mais. Então, para que você venda mais, para que você consiga cada vez mais rentabilidade, você precisa estar inovando, você precisa ter novas ideias, você precisa realmente estar implementando seu negócio. Então, por mais que você acredite e que você deseje que o seu negócio é um negócio de futuro, que aquilo que você pensa montar, que aquilo que você tem como negócio, ele é algo sustentável, algo que realmente vai ficar por muito tempo no mercado, a partir do momento que você não pensa nessas estratégias, não pensa em métodos de fazer cada vez melhor, o seu negócio tende o quê? A fadar, né? Tende a ter tende a ter um problema aí, né? Ou seja, tende a ter um gap. Então, cada vez mais o mercado ela exige, né, a estratégia de novos negócios. E por isso que o nosso curso ele é pautado em planejamento de novos negócios. Ou seja, a partir do momento que eu tenho desejo de montar um negócio, que eu tenho já um negócio, que eu tenho necessidade, se eu não planejar, se eu não estruturar tudo aquilo que eu desejo, esse negócio fatalmente ele não terá grande sucesso. Fatalmente, em algum momento, ele não vai ter a venda que necessita, ele não vai ter
não vai conseguir corresponder com a necessidade do meu cliente final. Então, o primeiro estágio, o primeiro passo para se ter um negócio de sucesso, para se ter estratégias que vão fazer que seu negócio ele tenha futuro, que seu negócio ele tenha realmente sucesso, é partindo das premissas de planejar, partindo das premissas de ter estratégias para fazer com que ele cresça, para fazer com que ele ganhe cada vez mais espaço no mercado e cada vez mais com que ele tenha sucesso. Então, hoje, o objetivo da nossa unidade curricular é desenvolver habilidades em você para que você possa criar e gerir as suas marcas, para que você possa utilizar cada vez mais ferramentas de pesquisas de mercado, de público-alvo, que você possa realmente criar, né, e desenvolver aí toda a parte de gestão de processos. Então, o nosso curso Planejamento e Criação de Novos Negócios, ele é formatado em 160 horas, em média 3 meses, né, por volta de 3 a 4 meses, e dentro desse período você vai estudar componentes, né, nós vamos estudar aí o componente que fala sobre a estratégia de design de negócios, que é o nosso primeiro componente, o componente que estamos estudando atualmente. Depois nós vamos falar sobre a criação e gestão de novas marcas, pesquisa de mercado e público-alvo e criação de gestão de processos. Então, vocês têm aí 4 componentes, 4 conteúdos para que você saiba tudo sobre planejamento e criação de novos negócios, né? Porque a ideia de se montar um negócio, todo mundo tem. Todo mundo quer muito montar um negócio, mas muitas das vezes a gente peca, né, justamente por não planejar, justamente por não estruturar onde eu quero chegar, como eu quero chegar. Então, o que realmente nós vamos tentar despertar em você e que você realmente possa despertar é essa capacidade de planejar, essa capacidade de estruturar tudo aquilo que você já vem desenvolvendo, tá? Então, o nosso curso, o nosso primeiro componente, que é a estratégia de design de negócios, ele é dividido em 4 momentos, que basicamente fazem parte hoje aí das etapas da metodologia do Design Think. Então, o primeiro momento, nós vamos fazer a imersão em todas as estruturas do design de negócios. O que é a palavra imersão? Né? Já falamos isso essa semana diversas vezes. É aprofundar, é mergulhar, né? É afundar aí para descobrir tudo aquilo que a gente precisa dentro do design de negócios, que é importante para que a gente possa alavancar nosso negócio. Então, nesse primeiro momento de imersão, que é de conhecimento, que é de descoberta, nós vamos falar sobre a metodologia do Design Thinking, falamos um pouquinho sobre a compreensão do usuário, quem é o nosso usuário, onde ele está, quais são esses usuários, vamos falar sobre um pouquinho sobre o agregamento de ideias. Logo depois que a gente tem todos essas informações, essa pesquisa, esse resultado, nós vamos analisar e sintetizar todas essas informações. E para isso nós vamos organizar tudo aquilo que a gente descobriu, vamos estruturar todo o problema e vamos escolher o escopo daquilo que a gente vivenciou na imersão. Então, a gente emerge, né, conhece todo o usuário, conhece todo o processo, conhece o meu negócio em si, e depois eu vou analisar tudo aquilo que eu descobri. Depois que eu analisei, eu tenho ferramentas e informações suficientes para gerar uma ideia, para construir uma ideia. Ou seja, que essa ideia, ela venha de forma inovadora, ela venha de forma a realmente fazer com que eu tenha um novo produto, que eu melhore o meu serviço, que eu melhore tudo aquilo que eu for proporcionar para o meu negócio. Então, a partir do momento que eu vou criar ideias, eu utilizo aí algumas ferramentas de gestão, como o brainstorming, que nada mais é do que, né, a tempestade de ideias. A partir do momento aí que eu consigo visualizar tudo que o meu usuário,
tudo que o meu usuário ele precisa, tudo que ele tem de negócio, todos os seus anseios, eu vou aí sugerir, né, implantar ideias para que realmente eu consiga aí prototipar, ou seja, para que eu consiga lançar essa ideia no mercado, para que eu consiga fazer isso acontecer. Então, nós vamos passar por esses 4 momentos, que nada mais é, como eu disse para vocês, etapas do design thinking, né? Como vocês viram aí no decorrer da semana, né? Nada mais é do que etapas ou fases ou momentos que o design thinking atua aí no processo de estratégia aí como uma grande estratégia para o design de negócios. Mas antes vamos passar rapidamente a respeito dos principais conceitos que envolvem aí essas estratégias de design de negócios, né? Falando aí primeiro, claro, né, do famoso planejamento, né? O que é esse planejamento? O que o planejamento, ele na verdade faz? O planejamento nada mais é do que antecipação do seu futuro, do que você, na verdade, detalhar o seu futuro, né? Você saber quais são os seus objetivos, saber onde você pretende chegar, saber o que você realmente quer definir como seu objetivo, saber realmente como será feito, quando será feito e a sequência de tudo isso, né? Então, mais uma vez, falamos da importância do planejamento, da importância de se saber onde chegar, né? Nós nos planejamos o tempo todo, né? O momento que nós vamos acordar, o momento que nós iremos almoçar, o momento que nós iremos estar nas nossas aulas. Então, o planejamento, ele serve para pautar a nossa vida. E a partir do momento que isso não acontece, pode ser até em questões simples das nossas vidas, a gente sabe que está factível a fadar, a não dar certo, a desastres. E imagina um negócio sem planejamento, né? Algo tão sério como um planejamento, se ele não estiver estruturado, se ele não estiver pautado. Então, o planejamento, ele vem com essa proposta para que a gente possa, sim, ter a visão de tudo aquilo que vai acontecer, de todo o detalhamento dos planos e dos meus desejos, né? Então, por isso que falamos da importância do planejamento, né? Falamos tanto sobre o design, né? Porque a nossa proposta é conhecer a estrutura, as estruturas, né? As estratégias do design do negócio, né? Por que o design, Cristiane? Onde entra o design? Né? A gente ouve muito falar que o design nada mais é que aquele profissional que busca construir algo que vá de encontro com a necessidade do cliente. Então, ele vai usar inovação, ele vai usar tecnologia e, sobretudo, ele está pautado no desejo do meu cliente, na vontade do meu usuário. Então, ele vai formatar, ele vai construir algo, desenvolver algo que realmente corresponda com a necessidade do meu cliente. Então, essa é uma das ferramentas que hoje os negócios têm trazido para a linha empresarial, para quê? Para utilizar todos os conhecimentos do design, tudo aquilo que ele faz nos negócios. Por quê? Os novos negócios precisam de ferramentas, eles precisam de novos olhares. E a área de design, ela faz tudo isso, né? Ela justamente procura identificar no cliente produtos que realmente vão fazer diferença na vida do consumidor, na vida do usuário. Então, por que a gente não pode e deve, né, na verdade, usar os conceitos do design? Por isso que nós falamos muito na questão do design, na questão do design de negócios. Então, eu utilizar os conceitos de design nos negócios como uma ferramenta de apoio para fazer com que os negócios realmente cresçam, para fazer com que os negócios ele tenha competitividade no mercado, para fazer com que a empresa ela seja competitiva, para fazer com que ela tenha inovação, porque os designs trabalham muito com a questão da inovação,
para justamente atender a necessidade do cliente. Ele busca, sobretudo, a questão das tecnologias, o valor ao cliente, né? Dar valor àquilo que o cliente realmente necessita e tornar o negócio sustentável e, sobretudo, que ele tenha um futuro promissor, né? Que ele tenha um futuro realmente daquilo que ele deseja, daquilo que ele busca chegar. Então, quando falamos na estratégia de usar o design de negócios, estratégias do design do negócio, é usar justamente o conceito de design dentro dos negócios, buscando essa competitividade, buscando essa inovação, a tecnologia e, sobretudo, dando valor ao produto e àquilo que ele se propõe, né? O nosso curso, ele traz esse nome startup, né? A gente falou bastante nessa questão da startup, né? Mas o que é startup quando a gente fala de novos negócios? A startup, ela justamente vem com a ideia de fase inicial, né? Ou seja, é a fase inicial da empresa, né? Que possui uma proposta de negócio inovadora, com grande potencial de crescimento. Todas as startups hoje, ela vem com essa proposta inovadora e, sobretudo, com o potencial de crescer. E pode atuar em qualquer área ou tipo de mercado e normalmente utilizam as tecnologias como base. As startups se destacam por 3 fatores principais, que é a questão da inovação. Sempre quando falamos em startup, a gente está falando de algo novo, algo que não tem no mercado até então. Escalabilidade, ou seja, que ela visa crescer, que ela visa uma escalabilidade e, sobretudo, flexibilidade, né? Que esse negócio ela seja flexível a tudo aquilo que acontece no mercado, as novas mudanças, as questões que estão acontecendo hoje no contexto do mundo. Então, as startups, ela vem com essa proposta, né? E um grande exemplo de startup, né, que foi startup, foi o Facebook, né, com a proposta aí de grupos, proposta de comunidade, até mesmo de venda, o próprio Google, né, que começaram como startup, mas hoje, na verdade, elas já são referência no mercado, já fazem hoje de todo o contexto do mercado, então acaba deixando um pouco de ser startup justamente por conta desse pequeno conceito, tá? Como exemplo de startup, hoje a gente tem aí o iFood, né, que nada mais é do que um aplicativo hoje nos nossos celulares, no computador, que a gente consegue aí pedir um alimento, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa receber em casa. Então, foi uma comodidade que surgiu, né? Além do iFood, a gente citou muito os exemplos do Nubank, que é um banco virtual e que vem aí atender às necessidades do cliente, né? Foram startups inovadoras que foram lançadas no mercado e normalmente a startup ela busca, né? E ela tem a proposta de ser uma empresa virtual, justamente pela capacidade aí de ser algo mais econômico, né? Atuando no mercado digital, atuando no mercado aí, no mercado online, tá? E também falamos bastante sobre a questão de inovação, né? Como inovar é importante, o que é essa inovação hoje dentro do contexto do negócio, né? Então, com o passar do tempo, as empresas já passaram a perceber que não bastava mais oferecer superioridade tecnológica, né? Ela precisa de uma vantagem mercadológica. Então, essa vantagem mercadológica surge a inovação, que nada mais é que o ato de inovar, o ato de modificar costumes, manias, legislações, processos, efeito de renovação ou criação de uma novidade. Então, se falamos tanto, quando falamos de novos negócios, falamos de inovação, falamos de tecnologia, falamos das startups, que nada mais são do que
as empresas que alavancam tudo isso, né? E esse cenário de inovação, esse cenário hoje atual de competição, faz com que as empresas cada vez mais busquem novos caminhos, né? E esses novos caminhos de sobrevivência entra a questão da inovação e, sobretudo, agora acoplado às tendências do design, né? Toda aquela abordagem que o design faz, hoje, nós lançamos hoje dentro do formato dos novos mercados. Então, foi buscando esses novos caminhos de inovação que a gente tem o conhecido hoje, o design thinking, né? Que nada mais é do que uma abordagem focada no ser humano. O design, ele não foca no ser humano para fazer um produto, para fazer um serviço, para fazer um objeto de acordo com a necessidade do cliente. Então, o design thinking também, ele se baseia principalmente no ser humano, na disciplinaridade do ser humano, com a colaboração, né, a tangibilidade dos processos, que, sobretudo, levam a soluções inovadoras. Então, o Design Thinking, ele vem como uma nova metodologia, um novo processo de fazer alavancar toda a questão dos novos negócios, né? Então, o Design Thinking, hoje, ele passa a ser uma metodologia da qual a gente vai estudar agora até o final do nosso componente, fazendo com que a gente descubra quais são as estratégias, quais são os caminhos, quais são as ferramentas que ele tem e que podem ser importantes no processo de construção de um novo negócio. Então, o Design Thinking, ele entra como uma metodologia dentro dos nossos processos. Aqui tem um videozinho, eu gostaria que, eu vou deixar o link também na descrição, para que vocês depois possam ver com mais calma, quando a gente tiver aí um intervalo, e entender um pouco mais sobre o Design Thinking, né? Uma grande empresa hoje que traz essa proposta de Design Thinking, nós falamos sobre ela aí desde o início do nosso curso, é a Natura, que traz essa proposta de ser uma empresa já muito antiga no mercado, mas que ela sempre vem acompanhada de inovações, né? Elas têm aí produtos desde a linha mamãe e bebê, desde a linha fragrância caiaque, enfim, são produtos antigos e que, com o passar do ano, ainda fazem parte do dia a dia do consumidor, né? Então, ela vem com essa proposta de ser uma empresa sustentável, de trabalhar com marketing verde, né? Ela está presente no Brasil inteiro, com uma gama muito grande de diversidade de produtos, então ela consegue atender diversos usuários, diversa gama de usuários, ela consegue chegar nesses usuários, tanto através do e-commerce, como das compras online, e até hoje, mantendo as consultoras também de porta a porta, né? Nós temos clientes e clientes, então até hoje a Natura percebe que ela existe, ela tem ainda essa gama de clientes que precisam das consultoras para apresentar todos os produtos, que elas gostam disso. Tem pessoas que não têm ainda, por mais que a tecnologia ela está muito avançada, ainda não conseguem fazer uma compra pelo e-commerce, não acha legal entrar no site para ver o produto, prefere ver o papelzinho, né, a revistinha. Então, elas ainda conseguem manter isso, que é uma característica ainda da Natura, e ela trabalha muito com a questão de preços, com a questão de promoções, e também fortemente com a questão de impacto social, ambiental. Então, a Natura, ela vem, sobretudo, no decorrer de todos esses anos, aplicando muito a questão da inovação, aplicando muito a questão das tecnologias aplicadas aos seus produtos, né? Quando a gente entra ali no site, a gente vê o quanto ela trabalha fortemente nessa questão de compromisso do clima, nessa questão com os cuidados com o ser humano, com ingrediente seguro, com as fórmulas mais naturais, né? Ela trabalha muito com a questão da população que não gosta, que usa testes em animais, né, principalmente a questão das maquiagens e dos produtos. Então, a gente consegue ver a grande diferenciação hoje que a Natura trabalha hoje no mercado,
né? E eu trouxe na primeira aula também uma publicação que demonstra isso, né? Bem recente, de agosto de 2021, que fala o quanto a inovação tem feito parte da Natura nos últimos anos, né? O quanto esse índice de inovação ela tem feito parte da vida dos seus usuários, dos consumidores, né? Apesar aí da pandemia, apesar de todo esse cenário hoje inconstante, a Natura ela ainda consegue desenvolver. Na verdade, não só a Natura, como a gente está aqui como exemplo, mas o quanto a gente viu as empresas, né, e os negócios se desenvolverem, né, aplicando no mercado questões novas, ideias novas, pensamentos novos, né, empresas que sofreram muito com a questão da pandemia, se reinventaram, né, não é o caso de empresas grandes como a Natura, mas o quanto a gente viu isso principalmente em empresas pequenas, né, elas trabalharam muito essa questão de lidar com o novo e lidar com ideias novas que muitas vezes parecem boba, mas que na verdade atende o desejo e os anseios dos nossos usuários. Então, o Design Thinking, ele vem justamente com essa proposta, de fazer com que nós possamos compreender a fundo o nosso cliente. Ele faz com que a gente possa realmente focar no desejo do meu cliente, usando tudo aquilo que o design faz, né? Então, toda aquela questão de inovações, novos pensamentos, novas propostas, o Design Thinking, ele vem com essa proposta, e nós utilizamos o design como uma metodologia, como uma ferramenta, como uma estratégia para alavancar os novos negócios. Então, o Design Thinking, ele também não se aplica só a novos negócios, a produtos novos, mas, sobretudo, em empresas que querem buscar problemas, né, que querem buscar resolver problemas dentro da empresa, né? Então, a gente trabalha hoje com diversos segmentos, a gente tem na nossa cabeça diversos negócios, mas nós sabemos que esses negócios, eles têm problemas dos quais nós precisamos resolver para que esses negócios, para que os nossos negócios, eles sejam um diferencial no mercado. Então, se a gente tem ideia hoje do que montar, nós precisamos entender a fundo o nosso consumidor, o nosso cliente, né? Compreender todos os seus anseios, os seus desejos, para que a gente possa realmente construir soluções para eles. E como que a gente vai construir essas soluções para ele? Então, o Design Thinking, ele traz algumas etapas que vai fazer com que a gente estruture isso muito bem. Então, por isso que o nosso componente, ele é dividido nesses quatro momentos, que nada mais são do que as etapas do Design Thinking, para fazer com que a gente construa tudo aquilo que é necessário para entender o nosso cliente, para entender o nosso usuário e, sobretudo, aplicar essa metodologia que, sem dúvida nenhuma, hoje faz parte das grandes empresas como Coca-Cola, empresas hoje como Havaianas, trabalham muito o Design Thinking no sentido de quê? No sentido de conhecer o meu cliente, no sentido de conhecer os desejos, no sentido de conhecer os anseios dos nossos clientes. Então, o Design Thinking nada mais é do que uma disciplina que utiliza a sensibilidade e os métodos do design para encontrar, descobrir o que as pessoas necessitam, juntamente com a tecnologia, e aquilo que realmente é viável ao negócio, né? Que ela seja uma tecnologia que seja viável, transformando isso em valor para o cliente, que isso seja valorizado para o cliente e, claro, uma grande oportunidade de crescimento aí dentro do mercado. Então, o Design Thinking, ele trabalha com o desejo das pessoas, né, aquilo que é rentável para o negócio e aquilo que é tecnologicamente possível. O encontro desses três propósitos, nós temos aí o Design Thinking, a inovação,
né? O design de pensamentos, novas formas de pensar o meu negócio, novas formas de pensar aquele problema, baseado, claro, naquilo que meu cliente quer, tá bom? E o que é realmente, o que baseia-se essa metodologia do design thinking? Centrada no cliente, né? Assim como os designs são sempre atentos aos aspectos de caráter emocional, estético, a experiência humana. Então, o design thinking, ele vai a fundo naquilo que o meu cliente tem como perspectiva, todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, todas as suas premissas para encontrar soluções que atendam às necessidades e expectativas do cliente. Então, eu vou atender aquilo que meu cliente quer. Eu vou de encontro à emoção do meu cliente, eu vou de encontro às perspectivas do meu cliente. Então, não adianta nada eu montar um negócio, estar com a solução, estar querendo realmente montar um negócio sem entender os anseios do meu cliente. Eu quero montar uma empresa digital de produtos importados, mas o grande problema dos produtos importados é a demora na entrega, é o frete caro. Então, quer dizer que eu vou continuar com esse mesmo problema, oferecendo esse mesmo problema para o meu cliente, se eu sei que isso é um anseio dele, ele diz que é um anseio, ele diz que é um problema, como eu posso continuar com uma loja de roupas de academia, se eu sei que o grande problema da empresa é o atendimento, as pessoas não gostam daquele atendimento onde fica perguntando o que quer, qual já é o tamanho, as pessoas gostam de estar mais à vontade, né? Será que eu estou oferecendo um produto realmente com qualidade? Que vai de encontro ao desejo do meu cliente? Então, o design thinking, ele busca justamente isso, né? A conhecer o profundo do meu cliente, a conhecer todas as experiências que possivelmente vai me resultar numa solução inovadora, numa solução que realmente vai ser vendível, que realmente vai ter sucesso no mercado. Então, o design thinking, ele busca a experiência dos clientes, ele se foca na experiência do cliente, pautado, sobretudo, na empatia, na criatividade. O que seria essa empatia? Estar ligado a pessoas, né? Estar ligado ao aspecto pessoas, de, sobretudo, se colocar no lugar um do outro, né? Se eu sou e se eu tenho desejo de montar algo, eu tenho que me colocar no lugar do meu usuário, eu tenho que me colocar no lugar daquele que realmente vai fazer as coisas acontecerem para mim e, sobretudo, ser pautado na criatividade. Então, as fases do design thinking, né? Então, o design thinking, ele consiste, sim, em conhecer o usuário, conhecer o serviço e o produto que o cliente deseja, né? Então, o design thinking, ele é dividido em fases, como eu disse para vocês. Na primeira fase, ele vai tentar descobrir tudo sobre o cliente. Ele vai tentar descobrir todas as questões envolvidas no negócio. Ele vai realmente se identificar como negócio, vai realmente fazer pesquisas no mercado para entender os seus concorrentes, entender quem realmente é o seu cliente. Então, ele vai fazer análises preliminares e, sobretudo, análise profunda, que vão de encontro com o desejo do meu cliente, até mesmo em fazer pesquisas, em fazer questionamentos ao meu cliente, para tentar ao máximo entender a proposta do meu cliente. Então, esse realmente é a primeira fase aí do design thinking, né? Então, depois dessa fase, ele vai conhecer, né? Ele vai empregar métodos que possam realmente fazer com que a gente vá de encontro com o profundo do meu cliente, e por isso, alguns autores trazem aí 5 fases do design thinking, alguns trazem, por exemplo, a primeira fase como o nome de empatia, outros trazem como a questão aí do início, né, da descoberta das informações, depois a gente vem a definição, ideia, mas
o conceito sempre é o mesmo. Alguns autores vão trazer 4, alguns autores vão trazer 5, mas sempre usando aí os sinônimos de cada um deles. Os nossos autores, o nosso contexto do nosso curso, ele traz essa primeira fase como imersão. Né? Aqui ele já trouxe como empatia. Mas o que é empatia, como a gente falou? É voltado no ser humano, é a possibilidade de se colocar como ser humano. Então, essa primeira fase, que é a de imersão, é a fase de compreender, é a fase de realmente afundar, se aprofundar no desejo do ser humano, se aprofundar no sentimento dele, o que ele pensa, o que realmente ele quer de você, o que ele espera de você como produto. Então, é um momento que você vai conhecer o seu cliente. Então, o Design Thinking ele vai proporcionar para as empresas, seja elas empresas que já estão em andamento, aquele negócio que já está em andamento, ou seja, você que quer lançar um produto, porém que esse produto ou que esse serviço, ele traga uma inovação, ele traga o desejo do cliente, ele seja uma solução para o seu cliente, né? Então, essas são as fases de um projeto que podemos estruturar para que a gente chegue na criação de uma ideia, que essa ideia seja criativa, que essa ideia seja inovadora, e aí sim, o Design Thinking ainda tem a fase de prototipagem, que é a construção do protótipo, ou seja, do protótipo da ideia que você teve e lançar ela no mercado, testar ela, se não der certo, modificar, ampliar, até que realmente seja um produto conforme a necessidade do cliente. Então, nós estamos ainda na fase de imersão, entendendo tudo aquilo que é necessário para a compreensão do meu cliente, para entendimento do meu cliente. Já começamos a entrar em algumas ferramentas, algumas propostas da análise e síntese, que é o momento onde você vai organizar todas as suas descobertas, né? Então, a partir do momento que você fez a fase de imersão, coletou seus dados, entendeu o seu negócio, entendeu os seus clientes, é o momento de você pegar essas informações e organizar. E para organizar essas informações, ou seja, cada uma dessas fases, elas possuem algumas ferramentas de gestão onde a gente pode usá-las, que são importantes nesse processo. Tá? Então, como eu disse para vocês, alguns autores trazem nomes diferentes, né? Aqui a gente tem 5 fases, aqui a gente tem 4, mas quando eles falam em 5 fases, alguns autores consideram a fase de experimentação, que é a fase de do protótipo, tanto o lançamento do protótipo, a solução, quanto a testagem dele. Então, às vezes, quando a gente fala 4 ou 5, é porque eles trazem esse mesmo contexto da quarta, que é a experimentação, que é o teste, e a solução, eles trazem todas juntas, que é essa entrega, tá? Então, alguns autores, eles consideram a fase de imersão como a fase de descobrimento, onde você vai descobrir todos os problemas, todos os anseios que o cliente tem em relação àquela sua ideia, aquele seu negócio, né? E depois você vai definir, depois criar hipóteses, ou seja, criar ideias, e depois fazer a parte de testagem e solução. Então, essas são as fases do Design Thinking que a gente tem que ficar aí atento a cada um deles e vamos falar bem sobre todas essas propostas. Então, como eu disse para vocês, o Design Thinking, ele utiliza ferramentas de gestão, né? Quem já estudou gestão, quem já estudou administração, já deve ter ouvido muito falar nessas ferramentas de gestão. Então, assim, quando a gente fala de imersão, que é aprofundar no cliente, conhecer o problema do cliente, às vezes a gente precisa de algumas ferramentas para que a gente organize tudo isso, né? Então, uma das ferramentas mais usadas dentro da imersão são as entrevistas
e até mesmo as observações. As entrevistas nada mais são do que você fazer perguntas para o seu usuário, perguntas para o seu cliente, para tentar descobrir as dores, para tentar descobrir os problemas que ele tem. Depois, na fase de análise, que é quando você vai sintetizar todas essas informações, a gente tem mapa conceitual, a gente tem cartões de insights, a gente vai tentar falar alguma delas, mas não vamos aprofundar, porque não é tanto o nosso objetivo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma delas, a gente pode falar, né, em alguns materiais que nós temos no nosso Drive, tem detalhado cada uma dessas ferramentas, tá? Para que vocês possam trabalhar. Nós vamos trabalhar alguma delas para que fique mais claro em cada uma das etapas, tá? E, claro, a etapa de idealização, que a gente usa aí o famoso brainstorming, que é aí a chuva de ideias, para que a gente chegue numa ideia criativa e numa única solução, para então a gente prototipar, validar e identificar, tá bom? Então, esse é o nosso esquema do design thinking, né? Que nada mais é do que um processo centrado no ser humano, onde nós mergulhamos nas necessidades do nosso cliente, a fim de encontrarmos soluções, né? Que sejam respostas criativas, que sejam respostas aí realmente de acordo com aquilo que o cliente anseia, né? E para isso a gente precisa buscar observar, buscar interpretar, buscar realmente qual é o desafio, né? A gente precisa aí escolher uma ideia perfeita e a prototipação, né? Então, esse é um pouco da estrutura do Design Thinking, um pouco das ideias do Design Thinking, principalmente baseado na questão do ser humano, na questão do usuário final. Então, vamos falar primeiramente da parte de imersão, né? Que, como eu disse para vocês, ela é a primeira fase, ou seja, a primeira etapa do Design Thinking, né? É quando realmente conseguimos entender o problema, né? Quando conseguimos realmente ir a fundo no desejo do cliente. É quando a gente faz entrevista, é quando a gente faz pesquisa, é quando a gente aprofunda na real necessidade do nosso cliente e a gente tem alguns dados para realmente traçar os problemas, os anseios do nosso cliente. Essa fase de imersão nada mais é do que conhecer a dor do cliente, né? É como se fosse, nós estivermos, por exemplo, num consultório médico, né? Nós chegamos lá e detalhamos a nossa dor, falamos de tudo que nós estamos sentindo, falamos do nosso sentimento para que ele, então, consiga identificar o problema e consiga te dar uma solução. Então, isso nada mais é do que o Design Thinking, né? Mais ou menos a proposta do Design Thinking. Então, a parte de imersão, primeiro momento, você vai conhecer a dor do cliente, você vai conhecer o que realmente incomoda o cliente no seu negócio, né? Na sua proposta de negócio, no seu serviço, no seu produto. Então, você vai conhecer a dor do seu cliente na sua área, no seu ramo. Quando ele fala, por exemplo, de academia, qual a dor dele em relação à academia? A academia não fica aberta 24 horas por dia, a academia não tem à disposição o equipamento X, Y. Então, ele vai falar a dor que ele tem, aquilo que ele tem vontade de ter em relação ao seu serviço, a relação ao seu produto. Então, isso é falar em imergir, isso é falar em aprofundar no desejo do cliente. Então, quando falamos em imersão, falamos especialmente em empatia, né? Empatia de se colocar no lugar das pessoas e principalmente na questão de definição. Primeiro, precisamos definir o nosso negócio, precisamos nos reencontrar e saber qual é o nosso negócio, como eu disse para vocês no início, saber como, onde, né?
E o design thinking, quando ele é aplicado nas empresas que já estão em andamento, ela é trabalhada por uma equipe, né? Uma equipe de pessoas que vai aí nesse primeiro momento definir qual é a proposta, onde eles querem chegar, qual é o problema que hoje eles querem descobrir dos clientes, qual o sentimento deles. Então, em primeiro momento, esse projeto, né, essa estrutura de projeto, ela é desempenhada por pessoas, né? Talvez nesse primeiro momento aí, quando você for abrir a sua empresa, ou quando você estiver aí tentando resolver um problema que hoje existe na sua empresa, talvez a sua equipe seja pequena, né? Mas que você consiga identificar as pessoas ao seu redor para que toda a coleta de informação, seja de funcionários, seja de fornecedores, né, seja de todas as pessoas que estão envolvidas no processo, elas são importantes para que surjam inovações, para que surjam novas ideias para fazer aquilo acontecer. Então, quando a gente vai compreender o usuário, a gente precisa observar o comportamento, a gente precisa analisar todo o contexto de vida desse usuário, interagir com ele, fazer imersão em todos os seus hábitos, entender as suas expectativas, ouvir atentamente, assim, sem julgar mesmo, somente interpretar, questionar, fazer pergunta. Então, a ideia é que a gente compreenda mesmo todo o seu contexto. E para que a gente possa compreender ele de forma efetiva, nós utilizamos ferramentas, né? Quando a gente fala de ferramenta na fase de imersão, nós temos algumas ferramentas de gestão preliminares e de profundidade. Preliminar são aquelas primeiras informações, é onde a equipe, é onde você irá conhecer o tema do projeto, né? Onde você, que eu quero resolver? Eu quero resolver o problema de entrega, eu quero resolver aí o problema do meu negócio, que é uma empresa de refrigeração, né? Entender todos os processos que permeiam no contexto de atendimento à refrigeração, né? Eu quero montar um negócio, mas eu preciso saber quem são meus clientes para então determinar o que eu quero. Então, quando a gente está em equipe, na fase preliminar, a gente pode fazer o reenquadramento, que é onde a equipe aí vai fazer entre eles ali entrevistas para entender o problema, entre eles ali para entender qual é realmente o objetivo da empresa, o objetivo daquela ação, onde eles pretendem chegar, e fazer também pesquisas exploratórias e pesquisas desk. Pesquisa exploratória pode se fazer no campo, onde vai ouvir a pessoa, onde vai ouvir todos os atores, todas as pessoas envolvidas. E a pesquisa desk já está mais voltada aí para a questão mesmo de pesquisa na internet, pesquisas virtuais, onde vai se buscar todas as tendências aí desse ramo da sua empresa, né? Buscar todas as empresas que fazem parte desse contexto, o que pode aumentar as suas vendas, o que não pode. É uma pesquisa mesmo de internet. E depois a gente passa para as ferramentas de imersão em profundidade, né? Que é onde realmente eu vou conseguir identificar o que as pessoas falam, como elas agem, o que elas pensam, como elas sentem. É quando eu vou conseguir imergir, afundar aí de verdade aí no ser humano, no meu cliente, no meu consumidor, para saber o que ele pensa, para saber como ele age, para saber realmente o que eles sentem. Então, na imersão por profundidade, eu vou saber o que os meus clientes estão dizendo, pensando, fazendo, usando, sabendo, sentindo, sonhando, né? Através de entrevistas, observações, sessões generativas, que são ferramentas de gestão que podemos sempre usar. Mas uma das ferramentas mais usuais e que são mais usadas são a ferramenta de entrevista,
onde você consegue aí absorver bastante coisa do seu consumidor, né? Bastante coisa do seu usuário, para que você identifique os problemas e, a partir desse problema, partir para as ideias novas, partir para uma ideologia nova. Então, além da entrevista, nós temos o caderno de sensibilização, que são cadernos onde os clientes podem colocar os seus desejos, os seus anseios, sessões generativas, onde a gente faz aí uma imersão, né? Onde a gente senta no divã mesmo, o cliente senta no divã e vai falar tudo que ele sente, tudo que ele age. Um dia na vida do nosso usuário, né? Acho que é muito bacana se colocar um dia na vida do seu consumidor final, do seu cliente, né? Saber, né? Quais as perspectivas, que o seu cliente chega quando entra na sua loja, que o cliente sente quando está usando aquele produto. Então, é se colocar no lugar do cliente. E tem também as ferramentas de profundidade, que é a observação, né? Observar o seu cliente, observar o que ele está sentindo, o que ele está fazendo, o que ele está esperando do seu produto. Então, a entrevista, a observação, se colocar um dia na vida do usuário, na vida da pessoa para entender. Ontem a gente citou até o exemplo do que acontecia, né, de alguns empresários se colocarem como funcionário um dia para entender todo o contexto da empresa, entender quais são os desejos dos funcionários, o que eles estão pensando, o que eles estão achando, como eles estão agindo, né, que isso é muito importante para que a gente possa solucionar os problemas e entendendo, claro, todos os atores que fazem parte do contexto. Então, a partir do momento que a gente está fazendo a parte de imersão, nós estamos aí conhecendo a dor do cliente e, sobretudo, ouvindo o cliente, saber ouvir o cliente, saber ouvir os desejos, os anseios do seu cliente. E, normalmente, o que te proporciona isso são as entrevistas, né? As observações, que são bem bacanas. Então, a entrevista, sem dúvida, é uma das ferramentas mais usuais quando nós falamos da fase de imersão. E temos também aí a segunda etapa, né? Quando a gente emerge, a gente conhece o cliente, a gente conhece os desejos dos clientes, conversamos com eles, entendemos todos os seus anseios. Então, a gente já está repleto de informação, né, que vem do nosso cliente. Então, de encontro com essas informações, a gente precisa analisar todos os problemas, a gente precisa sintetizar esses problemas para, então, a gente ter a visão de tudo que foi feito. Né? Então, essa segunda fase aí, a análise e síntese, ela nada mais é do que a organização das informações e ideias com o intuito de obter padrões. Isso é necessário devido ao grande volume de informações que foram geradas na primeira etapa, que é a de imersão, que é a de ideação. Identificar esses padrões nos auxilia no processo de compreensão do problema, né, que está sendo investigado. A fase de análise e síntese busca organizar as informações e identificar oportunidades, desafios relacionados ao problema investigado. E uma das ferramentas de gestões que a gente vai utilizar é um mapa de empatia, que busca justamente analisar todas as dores dos clientes que eles apontaram aí na primeira fase, que foi a fase de imersão. Então, esse momento aqui, depois que nós fizemos a pesquisa, onde nós sentimos as emoções dos clientes, nós sentimos as necessidades, nós vimos como é a forma dele pensar, quais são as tensões, quais são as suas dores, né? Quando a gente viu tudo isso, agora é hora de colocar no mapa, num painel, para que a gente consiga sintetizar todas essas afirmações, todas essas informações de forma mais objetiva. Então, o mapa de empatia, ele nos ajuda nisso, ele é um quadro, né, que onde a gente vai anotar tudo aquilo que a gente conseguiu absorver do nosso
do nosso cliente, né, do nosso usuário. Esse aqui é um quadro de exemplo aí, né, de uma pessoa aí que está na academia, né, que usa a academia, então a academia está tentando descobrir o que ela pensa, o que ela vê, o que ela faz, qual a dor dela, quais são os ganhos que ela vê com essa vida saudável, com a questão da academia. Ela pensa aí no estilo de vida saudável, ela tem a dor da falta de tempo, né? Pressão aí de estar na moda do estilo saudável, isso é uma dor para ela. Ao mesmo tempo, ela ama doces. Então, diante de todas essas informações que elas passaram, por mais que ela seja ridícula, de repente você consegue implementar algo inovador, por exemplo, na academia, né? Se ela fala aqui que ela ama doce, né, e se sente muito feliz em comer um doce, né? Por que não, né, a gente colocar na academia, sei lá, a venda de doces, um espaço diferenciado, que ela vai se sentir bem, apesar de estar na academia, mas coisas fitness, coisas... Enfim, é algo que você vai alavancar o seu público. E da mesma forma, você pode fazer isso com qualquer problema, com qualquer situação. Então, essa é uma ferramenta só para que você possa organizar todos os problemas e colocar de forma mais visível esses problemas, né? Tem alguns autores que não trazem nem essa fase de análise e síntese, ele já vai direto para outras questões. Aí tem um vídeo para que você entenda um pouquinho mais sobre mapa e empatia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades que a turma do noturno, que esteve comigo até ontem, tem que entregar e responder até, no máximo, domingo, meia-noite, para que segunda-feira eu corrija todas. E aí, hoje eu vou passar para vocês a atividade que é de hoje. E se vocês, alunos novos, que se sentirem na necessidade, com vontade de também aprofundar um pouco mais os conhecimentos e também de participar do nosso projeto, de tentar empregar o nosso desejo, por exemplo, a gente, desde o início do curso, a gente entendeu quais são os negócios de cada um, então cada um está já trabalhando na sua linha, já para ter mais ou menos informações capazes de dar o startup inicial, né, de iniciar aí o processo de construção do seu negócio, de pensamento do seu negócio. Então, alguns deles já têm também negócio e vão tentar resolver algum problema, né, que está e que faz parte do negócio. Então, a gente está tentando um pouquinho colocar na prática todos esses conceitos, tomando como base o negócio e a área que vocês querem atuar. Então, as nossas atividades dessa semana foram pautadas na primeira etapa, na etapa de imersão, que é compreensão do nosso cliente. Então, foram 4 atividades. A primeira atividade, a gente fez o retrato inicial, estabelecemos o nosso objetivo, identificamos qual negócio que gostaríamos de lançar no mercado, conversamos sobre esses negócios, né? Falamos um pouquinho sobre a experiência de cada um em cada ramo. Na segunda atividade, a gente definiu o nosso desafio, o nosso problema. Depois a gente compreendeu o nosso usuário, identificamos quem é o nosso usuário, identificamos quem são as pessoas que fazem do nosso contexto, nos colocamos no lugar do usuário para entender os problemas que eles sentem, né? E a quarta atividade, que foi a atividade de ontem, eu pedi o pessoal para que pudessem aplicar
a parte de entrevista aos usuários. Então, assim, todo mundo já tem um negócio que quer montar ou já tem um negócio numa determinada área. Então, eles conseguiram, de uma certa forma, juntar informações que fazem parte da imersão. Claro que não de forma muito profunda, né? Porque a gente não tem muito tempo de fazer isso. Mas, como eu disse para vocês, é só uma startup inicial, é o início. Por isso que a ideia foi de conceder um espaço maior até domingo, para que todos fizessem a atividade, porque eles vão fazer esse trabalho esse final de semana de entrevistar e observar os usuários para identificar os desejos, os anseios, os problemas que podem existir. Por exemplo, a Fabiana, que tem uma empresa de refrigeração, né? Entender, Fabiana, o que os seus usuários gostariam, veem como problema na sua empresa, né? O que você gostaria de melhorar na sua empresa, o que você gostaria de inovar, né? Entender realmente os anseios do seu consumidor final, do seu cliente, do seu usuário, para então você fazer algo inovador, algo que melhore o serviço, algo que proporcione um produto diferenciado para ele. Então, é perguntar para ele o que você deseja, o que você vê como problema, né? Qual o seu comportamento, o seu anseio, é fazer mesmo aquele trabalho mesmo de empatia, né? Falar com ele, entender as necessidades dele, ver o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito bacana. Então, a única coisa que eu pedi para o pessoal fazer, só para me mostrar como eles poderiam fazer isso, né? Então, a fase de realmente executar, eu não estou cobrando ela, né? Eu só quero que vocês aprendam como pode ser feito e futuramente ou em algum outro momento vocês fazerem, né? Mas no caso dos meninos que estão desde segunda-feira, eles vão tentar fazer uma entrevista para que a gente possa discutir um pouquinho sobre essas entrevistas e, quem sabe, trabalhar essas problemáticas nos demais temas, tá? E a atividade de hoje é só um questionáriozinho de revisão, um questionário que traz todos os conceitos para que a gente possa fechar a semana aí com chave de ouro, sem esquecer nenhum dos conceitos que a gente trabalhou ao longo de todo esse período. Eu fiz um resuminho das 4 atividades, das 4, né? Porque aqui só tem 3. Das 4 atividades em PDF, né, onde a primeira é aí o retrato inicial da empresa, qual a área de negócio, quais são os negócios ou produtos que a gente tem, quais são as vantagens e desvantagens, né, se colocando mesmo no lugar do cliente, do produto, do serviço. Depois a gente definiu o negócio, e a última etapa, a última atividade, que é realmente fazer o trabalho aí de entrevista e observação. Na verdade, como eu disse para vocês, eu não cobro que vocês façam a entrevista, mas que vocês pelo menos mapeiam como vocês podem fazer essa entrevista, quem são as pessoas que vocês irão entrevistar, como será feita essa entrevista, como pode ser feita. Então, a ideia é que a gente absorva os conceitos, mas a prática ela vai ficar um pouco a critério de cada um de fazer ou não. Eu não vou cobrar essa prática, até porque eu sei que é um pouco complicado, mas até porque exige um pouco mais de tempo, mas o que eu quero é que vocês aprendam todos os conceitos, aprendam como ela é aplicável, para que vocês possam aplicar no negócio de vocês. Então, a atividade de hoje é um questionáriozinho com todos os conceitos da semana, com todos os principais conceitos que foram abordados. Então, mais uma vez,
eu tenho só que agradecer ao pessoal que estiveram comigo aí durante a semana, a mais uma vez desejar as boas-vindas aí aos outros, né, que estará conosco aí nesse finalzinho de curso, e me colocar à disposição da turma como um todo, de todos vocês, para que a gente possa tirar todos os problemas, todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Em especial, Fabiana e Gustavo, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de complementar? Claro que pode ter algumas questões aqui que vocês não viram com a outra professora, ou que tem coisas que vocês viram e que ainda, como eu fiz só um resumo de tudo, pode ser que alguma coisa ou outra não tenha sido mencionada, mas se vocês quiserem acrescentar, se vocês quiserem falar alguma coisa a mais, nós temos as aulas gravadas dos últimos 4 dias. Eu vou passar para vocês mais uma vez no grupo o link do nosso Drive, onde estão todas as nossas apresentações, todas as gravações das nossas aulas, para que vocês possam rever, para que vocês possam refazer, né? E caso sintam a necessidade ou queiram, vocês podem participar com a gente das atividades já desempenhadas, tá bom? Mas, de qualquer forma, estarei à disposição, sempre estarei à disposição para auxiliar naquilo que for necessário para fazer com que vocês, né, caminhem. Semana que vem já começamos as nossas novas atividades, começamos o novo contexto e vocês já caminharão conosco. Fabiana? Bem no comecinho, o pessoal falou de uma plataforma. A gente já está tendo acesso a essa plataforma ou não? A plataforma, você diz um ambiente virtual de aprendizagem, né? Sim, acho que sim. Não, ainda não, Fabiana. Ainda nós estamos no processo ainda de finalização da conferência do documento de vocês, da matrícula de vocês, e assim que tudo estiver certo, assim que tudo subir para o ambiente virtual, vocês terão acesso, tá? E aí a gente está acompanhando aí com a coordenação, com a direção, e aí a gente vai passando todas essas informações para vocês, tá bom, Fabiana? Deixa eu ver se eu entendi. Foram 4 atividades que já tinha passado, né? Uhum. E essa é a atividade 5. Aí essa Isso. entrevista que você falou, como que é? Não entendi muito bem. Na verdade, qual que é a função da primeira etapa, né? Da etapa de imersão. A etapa de imersão, a gente quer conhecer os nossos clientes, não quer? Conhecer a fundo os desejos dos nossos clientes, os anseios dos nossos clientes, para que a gente possa identificar todos os problemas que ele tem em relação à empresa. Então, a entrevista, a fase de entrevista, a fase de conhecer, é para que você capture do seu cliente tudo aquilo que ele vê como um problema, porque a partir do momento que a gente identificar todos os problemas, a gente vai ser capaz de inovar, de fazer melhor. Então, o Design Thinking, ele tem essa função. A função de descobrir os problemas, de trabalhar em cima das pessoas, de trabalhar em cima dos usuários, para saber as necessidades deles, e conforme essas necessidades que eles têm, a gente passar uma solução para ele, uma solução inovadora, uma solução que ele deseja. Por exemplo, Fabiana, você vai entrevistar as pessoas, por exemplo, que são os seus clientes, os seus autores, né? Então, você vai tentar identificar nele qual o problema que ele vê, por exemplo, na sua loja. Ele vai falar, não, Fabiana, eu gostaria de ter de uma loja de refrigeração um atendimento melhor, que a entrega de vocês fosse mais rápida, que o serviço de vocês fosse mais rápido. Então, você vai entender os anseios do seu cliente, quais os desejos que ele tem
quando em relação ao seu serviço, em relação àquilo que você quer oferecer. Então, as pessoas, os meninos da nossa sala, eles falaram normalmente os negócios que eles querem montar. Por exemplo, a outra Fabiana, ela quer montar uma empresa de peças para automóveis, não é, Fabiana? E aí, o que ela vai fazer? Qual o anseio dela? De conhecer quais são os problemas que os clientes têm para melhorar isso, para quando ela for fazer a empresa dela, abrir a empresa dela, que ela já tenha uma solução para isso, né? Para esse problema. Então, o que a gente quer é descobrir quais são os problemas, quais são os anseios dos nossos clientes, porque às vezes, Fabiana Oliveira, a gente abre o negócio e nem sabe se realmente a gente está conseguindo atingir o nosso cliente, se aquilo que a gente está oferecendo é aquilo que ele quer. Então, o Design Thinking tem essa função de melhorar aquilo que você já está oferecendo, de melhorar um produto, de melhorar um serviço, né? Então, essa, sem dúvida nenhuma, é uma atividade, Fabiana, que principalmente você que tem empresa precisa saber, precisa fazer. Como eu disse para você, as grandes empresas têm isso constante, de entender o que o usuário está sentindo, de tentar melhorar aquele serviço, aquela proposta, né? Então, para que, por exemplo, eu quero melhorar minhas vendas, então, para melhorar minhas vendas, eu tenho que entender do meu usuário por que ele não está comprando. Será que eu não estou conseguindo fazer o marketing que tem que ser feito? Será que ele não está conseguindo chegar na minha empresa para comprar? Enfim, ele vai te falar o problema dele. Da mesma forma você, Fabiana, que poderia falar, por exemplo, da padaria, né? Da padaria do lado da sua casa, né? Qual o problema, qual o anseio, o que você deseja dessa padaria? Quais os sentimentos que você tem quando fala nesse processo? Então, a partir do momento que eu coleto todas essas informações, Fabiana, eu consigo formatar um serviço melhor, eu consigo formatar algo inovador para essa empresa, algo que realmente seja de valor, algo que vai fazer com que esse negócio realmente ele se torne um negócio inovador, se torne um negócio de referência. Entendeu? Entendi, sim. Mas a minha dúvida era mais focada na questão de que precisa ser registrado, mandado para você. Não precisa ser registrado, não precisa ser mandado. O que a gente vai fazer mesmo é só discutir isso, né? Tentar, talvez, fazer um mapa de empatia de tudo aquilo que você descobriu, e aí a gente tentar trabalhar a questão do brainstorming, que é tentar aplicar um pouco das ideias, e quem sabe até ajudar você numa ideia para que seja implantada no seu negócio, na sua empresa. Entendeu? Quando a gente descobre todos esses problemas, lá na atividade, a única coisa que eu pedi foi para que você possa estruturar como vai ser essa entrevista, quem são as pessoas que você vai entrevistar, como você vai entrevistar, quais são as perguntas que você vai fazer, porque antes da gente fazer a entrevista, a gente precisa pensar, a gente precisa analisar. Então, a proposta da atividade é só isso, mas o que talvez a gente possa fazer a mais é fazer realmente essa entrevista e tentar entender do nosso público quais são os problemas, quais são os anseios e que possivelmente a gente possa realmente colocar na prática. Então, não estou cobrando a entrevista, não quero que vocês me entreguem nada, mas que isso seja, Fabiana, instrumento para o seu negócio, que isso seja o início de um projeto para você fazer, porque a estrutura, a metodologia do Design Thinking, ela requer tempo. Né? Então, você requer tempo para fazer esse planejamento, requer tempo para fazer esse questionário, requer tempo para coletar todas essas informações na faixa de imersão. Então, a gente não teria tempo para fazer isso, né? Mas a gente está tentando só numa fase de amostragem, entender um pouco dos problemas do negócio que a gente deseja montar. Por exemplo,
o Gustavo, eu não sei se ele tem interesse de montar alguma coisa em alguma área, em algum negócio. Então, se ele tiver já esse interesse, já tentar saber qual o desejo do seu cliente, qual o desejo do seu usuário, quais os problemas que ele tem hoje e que a sua empresa, que o seu negócio vai resolver, vai solucionar. Né? Então, essa é a proposta da metodologia do Design Thinking e que vocês, como pessoas que terão um novo negócio, realmente precisa ter essa ideologia e saber quando for necessário aplicar, vocês aplicarem, tá bom? Fabiana? Certinho, entendi. Obrigada. Entendeu? Por nada. Gustavo, você tem alguma pergunta, alguma coisa para complementar? Não. Tudo bom. Obrigado. Fabiana Medeiros, tudo bem? Tudo jóia. Você poderia dar um breve histórico do que a gente fez, do que você fez até agora, só para que o pessoal que está entrando agora só entenda um pouquinho, principalmente do seu negócio, que é um negócio bacana, e que você já tem um público-alvo, já tem o que fazer, o que buscar, e até ontem mesmo você manifestou que é interessante isso, principalmente para o primeiro negócio. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Vou tentar fazer um resumo aqui mais rápido. Sim. Boa noite a todos. Fabiana também, Gustavo, né? Isso. Então, eu tenho mais meu esposo, a gente tem o interesse de estar montando uma loja de peças de carro. A princípio, a gente não teria estoque, porque seria mais a loja virtual. Aí, a Cristiane me abriu um leque aqui. A gente podia estar montando a loja física, né? E tá ampliando o negócio. Então, assim, foi muito interessante a questão do designer thinking, eu me identifiquei muito no sentido de a gente poder estar buscando entrevistar as pessoas para conhecer realmente as dores. Eu entendi sobre as dores, a necessidade do cliente, o que mais, né, o que ele sente na hora que ele vai comprar uma peça para o carro dele, o que ele está esperando da loja, o que ele espera daquele produto, o que ele espera que aconteça, né, no final de tudo ali, ele está desfrutando daquele produto, como seria, como tem sido também. Então, a gente tem buscado, a gente já tem uma empresa-alvo que a gente se espelha, e a gente tem buscado, através do curso também, tá desenvolvendo uma estrutura a respeito dos pontos positivos, das vantagens e das desvantagens também. Então, assim, esse início, para mim, foi espetacular, porque eu aprendi bastante, até mesmo já até fiz o questionário aí já de princípio, porque já estava bem ligada, assim, né, nessas questões do designer, da estratégia, né? A gente precisa ter uma estratégia. Às vezes a gente chega pensando que a nossa ideia é a top né, das galáxias, e acontece que tem muita coisa por trás de um negócio, tem muitos interesses, muitos objetivos, e às vezes a gente olha pelos nossos interesses, mas a gente precisa realmente buscar o interesse do cliente, do consumidor final, do usuário, né? Então, achei bacana demais. Eu também trabalho no comércio, então, assim, tem me ajudado também nesse sentido, que eu busco isso nos clientes lá da loja também. Eu tento fazer isso, mas era de uma forma inconsciente. Agora eu estou conseguindo fazer de forma consciente e tem sido muito bacana. Fabiana, agradeço mais uma vez aí sua colaboração. Noah, Guilherme, Lucas, querem falar alguma coisa? Regiane, como está sendo aí o desenvolvimento das atividades no decorrer da semana?
Tem alguma coisa a acrescentar, alguma dúvida? Não tenho nada a falar não, professora. Só, igual a Fabiana falou, né, assim, igual, a gente vai vendo essas coisas, né, do design thinking, dessas metodologias, entrevista, para você ver o que seu cliente precisa, o que é os anseios dele, e essas coisas aí, você vai abrindo sua cabeça assim, né, você vai começando a pensar de outras formas e tal, mas só no, no, no mais, é só isso que ela falou mesmo. Assim, no geral. Só isso. Guilherme, é isso mesmo, muito obrigada. E aí, meninos que estão entrando agora, assim, a ideia do nosso curso é fazer também com que você coloque a mão na massa. Como eu disse, eu não vou cobrar o resultado, né, de vocês, mas isso vai ser importante para vocês, até porque o nosso desejo é montar um negócio, é melhorar o nosso negócio. Então, que vocês possam aproveitar dessas ferramentas e começarem a colocar na prática. Como eu disse, eu sei que é um processo moroso, eu sei que é um processo que talvez demandaria mais de tempo, mas nós temos aí, acho que só 20 horas dessa unidade curricular, né? Que aí a gente joga aí 3 horas por dia, dá 13 dias, né? Então, para a gente estudar tudo isso e aplicar e chegar numa solução que realmente vai fazer sucesso para a sua empresa, é difícil a gente pensar nisso. Mas o importante é que a gente dê o primeiro passo, que a gente faça isso acontecer, e isso é talvez uma atividade bem bacana, bem interessante para vocês fazerem, tá bom? Acho que principalmente a Fabiana, que já tem o negócio, e talvez, Fabiana, identificar um pouco sobre o que o seu usuário pensa, se tudo aquilo que você está oferecendo para o seu usuário corresponde realmente aos interesses dele, e quem sabe fazer algo diferente, algo inovador para aumentar as vendas, melhorar o seu serviço e aumentar, sobretudo, a sua produtividade. Então, pessoal, agora são praticamente 9 horas, hoje a gente está bem estendido em relação ao horário, então aí eu já vou emendar o horário de descanso que a gente teria mais ou menos de 15 minutos e a atividade. Então, eu vou deixar para aqueles que não fizeram atividades e para aqueles que têm que fazer o link do formulário. Fabiana e Gustavo, qual que é a nossa metodologia de atividade? Nós sempre respondemos as nossas atividades no formulário no Google Forms. Sempre eu passo o link do Google, é aquele mesmo link que vocês respondem a chamada. Mas no nosso caso, além da chamada, sempre vem a atividade embaixo. Então, a gente não faz a atividade no papel, manda pelo WhatsApp ou manda pelo e-mail, não. A gente já faz tudo no Forms, onde eu já registro a chamada de vocês e a entrega da atividade de vocês. Então, quando você abrir o Forms hoje, deixa eu até compartilhar aqui para que vocês entendam. Então, aqui, ó, quando vocês pegarem o link aqui do Forms, já vai abrir para vocês o questionário, né? Aí onde vocês colocam nome, telefone, e-mail, e já vem as perguntas aqui, ó. São todas perguntas de múltipla escolha. No final, você já envia e já tem a sua nota, tudo certinho, sem precisar escrever no caderno, tá bom? Então, esse mesmo link aqui, vou passar de novo, vou passar no grupo, para que vocês aí, nesse período aí de 1 hora, possam responder. Aqui tem só os conceitos que nós falamos aí o tempo todo, tá? Além desse link, eu vou passar para vocês o link do nosso Drive, onde tem todas as informações referentes a todos os documentos, como eu disse para vocês,
todos os documentos que a gente estudou até hoje, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Aí as outras atividades também estão no Drive, se vocês sentirem a necessidade de fazer, tá? Fiquem à vontade também. Esse daqui, ó, é o endereço do nosso Drive, que eu vou mostrar aqui para você como que ele tá lá também. Já mostrei para o pessoal da sala. Então, clicando nesse link, ele vai levar você para a nossa pastinha de planejamento e criação de negócio, que tem todos os slides da aula, a nossa primeira aula, aula de apresentação, aula 2, aula 3, aula 4 e aula 5. Acho que eu coloquei 2, aula 3 aqui, mas depois eu apago aqui. E dentro dessa pastinha também tem alguns materiais complementares para estudo, tem as nossas gravações de todas as aulas, tá? Das 4 aulas aí, e a da aula de hoje também vai estar lá, depois eu subo para lá. Os formulários das atividades, e aqui tem todas as atividades também em PDF e em Word, tá? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês um resumo das atividades, tá? Atividade 1, atividade 2, atividade 3 e atividade 4. Se vocês quiserem baixar esse arquivo que está aqui, preencher eles e de repente achar mais fácil me enviar por e-mail, podem enviar também, tá? Não tem problema, porque aqui vocês já digitam a resposta e tudo, fica até mais fácil para vocês guardarem essas informações, tá bom? No mais, eu agradeço aí todos vocês, estarei aqui online, tá? Até às 10 horas, quem precisar de mim, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para esclarecer qualquer coisa relacionada ao questionário, tá? Então, esse é o questionário, essas são as informações que vocês precisam ter para hoje. Respondam o questionário e no final de semana finalizam as outras atividades. E na segunda-feira a gente retoma aí na segunda fase ainda, de análise e síntese, para que a gente fale um pouquinho sobre tudo que aconteceu no final de semana, e aí a gente tenha uma semana abençoada, tá? No mais, fiquem à vontade, né? Vocês podem ficar online aí respondendo o questionário. Eu gostaria que vocês respondessem hoje o questionário, para que tenham a presença de vocês, né? Quem não veio vai ter a nota, mas não tem a presença. Então, vocês que estão aqui têm a presença. E lembrando que nossa presença, ela faz parte da nossa nota final, que tem um percentualzinho lá de presença em todas as aulas. Tá bom? Agradeço mais uma vez a todos. Dúvidas, não se procurem, estou aqui, estou no WhatsApp, principalmente para os novatos aí, em relação a todo o contexto. No mais, desejo um final de semana abençoado para todos vocês, um excelente descanso. Obrigada mais uma vez pela semana, que foi uma semana muito produtiva para mim, e foi um prazer estar com vocês. Tenho certeza que ao final do curso a gente vai ter muita coisa bacana, muita ideia bacana, muita ideia inovadora, né, para que a gente possa estar fazendo um sucesso bacana no mercado de trabalho, tá bom? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Noah está com o microfone ligado. Noah, Fabiana, tá tranquilo? Então, no meu caso aqui, eu já terminei as atividades. Uhum. Aí, fico até o pessoal voltar, ou não tem necessidade de ficar? Não, Fabiana, não tem necessidade não, principalmente porque vocês já estiveram conosco durante a semana toda. Para mim, tá super tranquilo,
Noah também, tá tranquilo. Se vocês tiverem alguma coisa, podem sair, não tem problema não, tá bom? Eu só vou estar aqui para tirar dúvidas. Eu vou ficar até as 22. Agora vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu também já finalizei, terminei de responder o questionário. Pode Não ir. teve nenhuma dúvida, nenhum problema, Não, eu Fabiana? achei bem tranquilo as perguntas. Né? Não sei se eu errei tudo, não tem a nota final, mas eu achei tranquilo. Não, mas assim, o que é a minha preocupação, Fabiana, é que realmente vocês entendam tudo aquilo que a gente viu no decorrer da semana, que foi muita informação, né? Eu não sei se eu falei um pouquinho do que a professora passou para vocês no decorrer da semana, tá mais ou menos de acordo com o que ela passou? Sim, sim, inclusive mas essa aula foi bem esclarecedora também, foi bem tranquila de responder. Assim, alguma dúvida assim, só para ter certeza mesmo, eu joguei no Google, Uhum. só para ter aquela certeza mesmo, mas foi bem tranquilo de responder. Não, que bom, eu fico muito feliz, porque esses são os nossos conceitos iniciais, né? Os conceitos mais importantes aí desse processo. E aí é bom que vocês tenham ele bem cientes para na semana que vem a gente já começar aí a nova jornada aí com outras propostas. E aí, se você puder, Fabiana, fazer esse processo de entrevista também, conversar um pouco com os clientes do seu pai para entender quais Sim, são os problemas que ele tem, para vocês de repente traçar alguma estratégia, alguma coisa sim, nova. acabou que involuntariamente eu já estava fazendo essas entrevistas, né? Meu pai ele Aham. tem bastante amizade com os técnicos e tudo mais, e ele sempre estava conversando e me passando as informações, tudo. Então, tem bastante coisa aí numa listinha que a gente planejou, justamente Ah, para agradar os clientes em alguns problemas específicos que comentaram com a gente já está tudo colocando em prática já. nossa, que bacana, Fabiana. Eu fico feliz. Aí na segunda-feira a gente vai fazer uma pequena rodada dessas pesquisas, principalmente porque a outra turma está trabalhando em cima disso. E aí, se você puder também colaborar com tudo aquilo que você tem de ideia, tá bom? Tá bom, certinho. Muito obrigada, boa noite, foi uma ótima aula. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Oi, Noah, a ferramenta que nós vamos usar na parte de imersão é a entrevista, tá? Isso, entrevista e observação, tá bom? É entrevista e observação que é uma das mais usadas na parte de imersão, tá? As outras, porque a entrevista ela vai dar para a gente todas as informações relacionadas o que as pessoas pensam, né? O que as pessoas falam aí a respeito. Então, elas são as que a gente mais usa, e tanto é que a gente vai tentar trabalhar elas nessa última atividade, na atividade 3, tá bom? Obrigada, Noah. Uma excelente semana para você, tá? Tá bom, errou duas. Que pena, mas você entendeu as duas questões, entendeu por que errou? Ok, pessoal. Então eu fico muito grata. E aí eu vou ficar por aqui. Vocês fiquem à vontade para responder o questionário aí, tá? E aqueles que já forem finalizando e não tiverem nenhuma dúvida, podem sair da sala, não tem problema, tá bom? E aí eu tô no WhatsApp, se precisarem de mim, estou aqui também, tá? Eu só vou desligar aqui a minha câmera, mas eu estarei por aqui, tá? Mas não deixem de fazer a atividade hoje. Por favor, finalizem a atividade hoje ainda.
Então, fiquem com Deus, um excelente final de semana para todos vocês, tá? Aqueles que forem saindo. Sem problema, Noah. Eu vou responder para você, tá bom? Eu estou aguardando.